Bom dia, boi selvagem! Qual é o ônibus mais animado? Somos mais selvagens! Jamais seremos domesticados! Mas tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Bom dia, águias! Oh, meu Deus do céu! Bom dia, leões! Olha! Muito bom, muito bom! Deus seja louvado por tudo. O Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas bênçãos. Não. Que a nossa vida possa bendizer o Senhor em cada passo, em cada palavra. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia de glória, que o favor do Senhor esteja sobre todos, um dia de comunhão, de alegrias, de olho no olho, de muito abraço, de muito amor, de muito louvor ao nosso Senhor Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome hoje e eternamente. Estarmos reunidos na tua presença é um presente do céu. Estar aqui, todos juntos, irmãos, todos focados em crescer e representá-lo, revelá-lo em toda parte. Esse é o nosso objetivo, que o Senhor seja formado em nós e que possamos revelá-lo por onde passarmos. Então eu oro para que nenhum saia, não é dessa peregrinação, mas cada novo dia que o Senhor nos concede, que traga um crescimento e rompimentos internos, onde cada um consiga ver, atingir o ponto que o Espírito Santo, eu oro para que com a sua ajuda, todos consigam ver, ter consciência, porque visão, consciência significa visão. Visão é consciência, clareza. Que todos tenham sensibilidade à sua voz, para perceber o que o Senhor está fazendo, ver, e assim dar condições para que a obra seja feita em cada um de nós. Esteja aqui e conduza-nos em tudo, para a glória do teu nome. Obrigada, em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Podem sentar. Mateus descreve para nós o Sermão do Monte. Você fala o Sermão do Monte, eu entendo da seguinte maneira. O Senhor pega as pessoas e Ele as leva para um lugar mais alto. Então, você tem que olhar o Sermão do Monte como o Senhor levando, inclusive ele veio para um lugar alto, ele puxou as pessoas para um lugar alto para falar de princípios e valores. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai encontrar princípios e valores, uma conduta moral, como o povo de Deus deve viver, como nós devemos proceder. É um estilo de vida. Na verdade, ele levou todos para um lugar mais alto para ensinar sobre estilo de vida. O estilo de vida Cristo. E aí você vai lendo e, a princípio, a primeira coisa que você percebe, começando pelas bem-aventuranças, é o reino invertido. Tudo contrário do que muitos, inclusive, foram ensinados. Uma conduta moral, ética, um estilo de vida que nos diferencia de tudo. O que é ser um cristão? Jesus ensinou no Sermão da Montanha, no lugar mais alto, que literalmente ele levou para um lugar mais alto para dizer, o meu povo habita num lugar mais alto. O meu povo é um povo consagrado, santificado, separado. São os nazireus. O meu povo não é subcultura. O meu povo não é levado pela cultura. O meu povo vive num nível mais elevado. Nós somos guiados pela Constituição do céu. Tanto que nós, de forma civil, nós respeitamos as leis desde que elas não ultrapassem o limite da nossa fé. Porque a partir do momento que qualquer lei, o que hoje institucionalizaram Romanos 1, já virou lei. E eles querem quase que nos obrigar a viver conforme está em Romanos 1, que é para não viver. Quem diria, quem leu a primeira vez Romanos 1, que um dia aquilo ia virar lei e quase que nos obrigar a viver daquele jeito. Mas o povo de Deus vai até onde não bate com a fé. Não há concessão. É só você ler o Sermão da Montanha. Jesus já levou para um lugar mais alto para deixar bem claro, o meu povo está num nível mais alto. O meu povo não faz o que todo mundo faz, não fala como todo mundo fala, não vai para onde todo mundo vai, não age como todo mundo age. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós amamos a todos, mas não compartilhamos das mesmas ideias e nem nos submetemos. Então, quando nós compreendemos isso, a partir daí, você vai ter que tomar uma decisão. Não dá para você dizer que é um cristão e vive como todo mundo. Assim, definitivamente, nós vamos ter que escolher um lado.
dizer que eu sou cristã, mas eu não salgo, eu não ilumino. Não há diferença nenhuma. Sabe o que eu creio? Que, na verdade, nós temos fé para fazer coisas tão radicais às vezes, mas está nos faltando fé para aquelas atitudes triviais, mas que nós estamos passando por cima. Fé para honrar o pai e a mãe. Fé para honrar o cônjuge. Fé para ensinar os filhos o caminho que deve andar. Fé para sermos gentis e amorosos. Fé nas mínimas coisas, sabe, pequenas gentilezas. Eu estava falando ainda para a Cidinha, cada dia ela chega e me põe um broche. Ontem ela me botou hoje ela põe hoje. Sabe, aquelas pequenas gentilezas, sabe, aquela sensibilidade. Se tem uma coisa que está faltando, é sensibilidade. Sensibilidade. Fale comigo, sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade em perceber a dor do outro, sensibilidade em tocar o outro, sabe, em coisas mínimas. O nosso maior problema, que é o que o Senhor mais trabalhou, se encontra nos relacionamentos. Meu Deus, como as pessoas estão se relacionando mal, porque elas vivem ofendidas. Elas se ofendem com o olhar, elas se ofendem com mínimas coisas. É uma amargura. Foi o que Jesus falou, que o amor ia esfriar. E nós não podemos permitir isso. Porque se você não consegue se relacionar bem, você já fracassou. Não é que você vai fracassar, não. Você pode ter uma conta bancária gorda, mas se os seus relacionamentos são péssimos, você é um derrotado. Você é uma pessoa derrotada. Porque tudo gira biblicamente em relacionamento. A igreja é puro relacionamento. É o corpo de Cristo. Então, o que está faltando? Fé. Fé para sermos sensíveis à necessidade do outro, a nos doarmos, a cedermos, sabe, a perceber o que aquela pessoa precisa, olhar nos olhos dela e às vezes é só isso aqui, às vezes você não precisa falar nada, não é? Às vezes a gente não precisa falar nada, só alguém chega assim e faz assim com a gente, ó, sabe? Ela está dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. As pessoas estão correndo. Elas correm para lá e para cá. Elas não têm tempo para nada, é o tempo todo. Inclusive no status do celular. Ocupado. Menos frutificando. E nós seremos conhecidos por nossos frutos. Por favor, eu quero que você fotografe, eu quero que você filme, que você abasteça, mostre para os seus amigos. Mas que sentido tem isso? Claro, eu sou de outra geração, então eu sou bem desapegada de... Eu nem teria rede social, eu tenho absoluta certeza. Eu não tenho nada contra quem tem, mas eu, obviamente, tenha e se desenvolva e seja um bom exemplo, mas eu me conhecendo, eu não teria porque não é algo que mexe comigo. Eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas muito focadas, a maioria está focadíssima em apresentar um lugar e uma imagem, mas elas não estão vivendo. Elas não estão... Tem horas e horas, né? Mas não olha para lá, olha para mim.
As pessoas, elas não estão vivendo os momentos. Às vezes o casal... Gente, eu lido com pessoas, as pessoas me contam as coisas, elas me mandam mensagens. Elas são sinceras, eu costumo dizer que as pessoas, elas, graças a Deus, elas sentem uma segurança e elas se abrem muito. Já elas... Ai, bispo, eu vou falar a verdade, como é que eu tenho vivido, como é que está meu coração. Então, elas são sinceras e algumas você vê que estão sinceramente enganadas. Não tem perversidade, não tem maldade, é cegueira mesmo. É uma cegueira, elas não estão vendo o que elas estão fazendo com a vida delas, com o casamento delas, com a família delas. Elas não estão vendo. E aí, então, elas se preocupam muito com a estética, com a imagem, com a imagem que elas estão passando, mas elas não estão vivendo a mesa, o ônibus, o dia a dia, pequenos toques. E Jesus veio, levou todos para um lugar mais alto. Lembre-se disso, Sermão do Monte, lugar mais alto. Literalmente, ó, vamos para um lugar mais alto porque eu vou falar com vocês sobre valores, sobre princípios, sobre uma conduta que o povo de Deus, que um Cristo tem. Nós estamos aqui para que Cristo seja formado em nós. Para revelarmos Cristo. Se você não revela Cristo, você está vivendo uma religião fria, vazia e que você vai se esgotar. Talvez você um dia veio para a fé em Jesus com uma única ideia de se salvar. E a pior coisa, a pior mentalidade é a de se salvar. É a pior. Porque você só pensa numa coisa, se salvar. E nunca foi isso. Nunca foi isso. A verdade que sempre foi revelar Cristo. Sempre foi revelar Cristo, sempre será revelar Cristo. O que é ser um Cristo? O que é ser um Cristo? Olha para Jesus. Nós amamos Jesus. Ninguém tem problema com Jesus. Nós temos problema com Cristo. Nosso problema é com Cristo. Ninguém tem problema com Jesus. Jesus é maravilhoso. Mas quando fala de Cristo... Mas Jesus precisou da cruz de Cristo. Ele aprendeu a obedecer. Não é isso que está em Hebreus? Ele aprendeu. Ele aprendeu a submeter. Ele teve que se esvaziar. E nós nunca seremos tudo que nós fomos criados para ser, se nós não nos esvaziarmos. Sabe por quê? Você vai continuar com esse olhar. O olhar da ferida, o olhar da amargura, o olhar das crenças que foram colocadas em você e não o olhar de Cristo. É o olhar de Cristo que se entrega. Alguém prende um Cristo? Alguém pode matar um Cristo? Não. Um Cristo se entrega. De novo, um Cristo. Tá vendo? Ninguém nos obriga a nada. Seu marido, sua esposa, seus familiares, o seu irmão, ele não te obriga. Você se derrama, você se doa. É uma entrega. Isso é Cristo. Isso é ser Cristo. Sabe por que tem muita gente dizendo que é cristã, mas tá vazia? Ah, eu não sei. Por quê? Porque você não entendeu
Nada. Você não leu o Sermão da Montanha. O que é ser um Cristo? É isso. Ser um Cristo. E aí nós dificultamos. É todo dia você se levantar. Jesus falou, não é ontem, nem amanhã. É hoje. É o dia chamado hoje. Você tem hoje. Então você levanta da cama com um único objetivo. Revelar Cristo. Você começa a revelar Cristo para quem está do teu lado. Para quem vai estar na mesa do café da manhã com você. Então nós precisamos ter fé. A fé para manifestar, para revelar Cristo, desde a hora que nós abrimos os nossos olhos para quem está ali do nosso lado. Mas nós queremos, nós vamos fazer um evangelismo, nós vamos ser missionários, nós vamos... Para! Eu tenho um problema com isso. Não é pequeno. É um tal de que eu vou fazer a obra, eu vou fazer não sei o quê. A obra, ninguém faz obra. A obra já foi feita. Você só revela Cristo. Não tô brava, é que eu fico com essa voz, e aí parece, a bicha tá brava. Não estou brava. Não é nada disso. É revelar Cristo. Eu preciso de um título. Você não precisa de título, coisa nenhuma. Você precisa revelar Cristo. Me chame de Cleo. Nós estamos preocupados com essas liturgias, com esses ritos. É isso que está matando o povo. É isso que está fazendo com que as pessoas não queiram. Chega! Nós não estamos aqui para estar com a nossa linguagem crentez, evangeliquez, aquela coisa, oh, amado, oh, não sei, nós estamos para revelar Cristo. Apenas revele Cristo. Simples. Qual é o meu chamado? Revelar Cristo. O nosso chamado é revelar Cristo. E um Cristo não é obrigado a nada. Um Cristo se entrega. Ele renuncia por um bem maior. Ele doa. Ele é generoso. Por quê, queridos? Porque ele não faz para obter, não é a necessidade que o guia, mas quem ele é. O que eu disse? Não é a necessidade que o guia, mas quem ele é. O que eu disse? Não é a necessidade que o guia, mas quem ele é. De novo. Não é a necessidade que o guia, mas quem ele é. Quem ele é? Diga, mas quem ele é. Mas quem ele é. Olha para ela, para ele do seu lado e diga, mas é quem ele é. Olha para ele e diga, você é um Cristo. Você é um Cristo, de novo. Você é um Cristo. Você é um Cristo. É isso. É só isso. É só isso. Diga só isso. É só isso. Diga pronto. Pronto. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso, é isso. É revelar Cristo. Revelar Cristo. Revelou Cristo. Você está no ministério. Esse é o seu chamado. Esse é o nosso chamado. É só para isso. Revelar Cristo. Então, por onde você andar, na Terra Santa, você tem que levar daqui, andei, fui para lá. Gente, isso aqui, preste atenção, se você não levar a mensagem no coração, você só leva fotos e vídeos, mostra, chega lá e o povo dá uma semana, o povo vem e fala assim, nossa, foi para Terra Santa, voltou pior.
Entendeu? Foi, andou lá pelo jeito, hein? Eu não vou pra esse lugar, porque você voltou pior. Não! Só trouxe a guerra. Trouxe os gadarenos, né? Trouxe os gadarenos. Sem libertação. Você foi... Aí alguém olha pra você e diz, quando você foi pra Gadara, você era um dos porcos que tava lá? Porque pelo menos o gadareno foi liberto. Então, em nome de Jesus Cristo, a mensagem é essa. Eu quero que você não... O tempo todo, você dorme, você acorda, vai revelar Cristo. O que é que a Bíblia... Revelar Cristo. Quando alguém começar a ter uma atitude meio assim... Você é um Cristo, querido, querida, só queria lembrar. Eu só queria lembrar que você é um Cristo. É isso. Então, o sermão do monte, eu falei, não li nada, mas assim, para não dizer que eu não li a Bíblia para você aqui, ó, porque tem tanta coisa, a tentação, você sabe como é que eu sou, né? A tentação é ler tudo, né? Mas eu prometo, eu só vou ler essa parte aqui, ó. Eu vou ler na mensagem, tá? Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino na terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Não, a gente não cheira cominho, não, a gente cheira o perfume de Cristo. Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Ó, que forte, hein? Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus, do Deus ao mundo. As cores, de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Eu amo a mensagem, eu não sei vocês, mas tem textos que só a mensagem mesmo. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Isso aqui é a falta do óculos mesmo, viu? E tá em vermelho. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca de vocês. E generosidade começa com pequenas atitudes. Pequenos toques, como eu disse. Pequenas gentilezas. Paulo disse que se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo e já negou a fé. Sabe o que eu percebo lidando com pessoas? Nós estamos precisando mais de fé para cuidar da nossa família do que para mostrar toda a nossa eloquência fora de casa. Porque é fácil mostrar fora. Pregar uma grande mensagem. Eu quero ver, meu filho. Não pega para capar no dia a dia lá dentro de casa. Quem disse ele entende. Entendeu? É lá que nós precisamos de fé. É lá que nós precisamos de fé. Lá. Para sermos gentis, educados, amorosos, salgando, iluminando, mostrando Cristo. Terminando o texto, que a generosidade seja a marca de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Eu não li as bem-aventuranças, poderia lê-las, mas de forma geral, o gostoso é meditar. Você pode depois, ali no ônibus, se você não tem problema em ler, ou antes de dormir hoje, ler é pouquinho, dos 5 aos 7, você vê o Senhor apresentando
um estilo de vida. E se eu tiver que pegar de todas as bem-aventuranças, que todas são maravilhosas, mas bem-aventurados os humildes. E humildade, acima de tudo, é ouvir a Deus. Não é você pensar menos de você. Não é isso. Mas você ter a sensibilidade e dar honra a quem está diante de você. Bem-aventurados os mansos. Ah, como essa bem-aventurança nós estamos precisando dela. Eu não sei não, hein? Eu acho que ela está no topo. Bem-aventurados os mansos, porque quem é manso? Mansidão na Bíblia é autocontrole, é domínio próprio, é disciplina espiritual. E antes que alguém diga, eu não tenho, tem, está na Bíblia que você tem. E todo mundo sabe disso. Não venha me dizer que você não sabe, porque você sabe. Você sabe. De vez em quando eu puxo o meu mineirês um pouco, gente, porque o pessoal da Galileia também. Você lembra que eu tinha o sotaque. Então eu tenho que puxar um pouquinho assim, para chamar a atenção. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de coragem, de amor e de domínio próprio, moderação e equilíbrio. Ele nos, o que está escrito lá? Nos deu. Então você não diga que você não tem coragem, você pode não estar usando. A gente pode ganhar muita coisa e não usar. Que você não tem amor, claro que você tem. Você é puro amor, você revela amor, porque quem tem um Cristo revelado dentro de si. O Espírito Santo faz morada em nós. É quem você é, não tem como sair outra coisa de você. Senão coragem, amor e domínio próprio. Autocontrole. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, um minutinho, vamos nos levantar agora. E vamos dar as mãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos ligados. E é isso que eu quero que você faça com o seu irmão que está aí com você. Nós estamos ligados. Nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós temos uma cabeça, que é Cristo, quem nos guia. Portanto, todos nós temos a mesma mente, que é a mente de Cristo que nos guia. Nós somos Cristos aqui. E nós nos comprometemos, quando abrimos o nosso coração, para que o Senhor guiasse a nossa vida. Ele se tornou nosso Senhor. Senhor da nossa vida. E Salvador. E nós vamos revelá-lo em cada passo da nossa vida. Então, junto com o seu irmão, é isso que você vai dizer aqui. Senhor, me ajuda a nunca soltar a mão do meu irmão. Me ajuda. Esse é o grande desafio da nossa vida. Me ajuda a não soltar a mão do meu irmão. Me ajuda. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos a revelá-lo por onde passarmos, a termos sensibilidade, a não soltar a mão do irmão, a usarmos a fé nas mínimas coisas que não são tão mínimas assim. Elas são relevantes e não irrelevantes. Eu oro para que pessoas aqui em toda parte sejam despertadas, sejam movidas onde estiverem. Visita familiares, visita os nossos irmãos em toda parte. Visita a tua igreja, Senhor. Desperta, meu Pai, para que esse amor, o amor de um Cristo, de Cristo revelado, seja derramado. Não é um amor piegas, é o amor
amor, Senhor, que não exige sentimento, mas é uma atitude diária, de vida, de doação, de renúncia, de sacrifício. Ó Deus, eu oro para que o nosso olhar, ao sair daqui, já tenha mudado. Mentes renovadas, que a compaixão nos guie, que a misericórdia esteja sempre transbordando do nosso coração, a generosidade, a sensibilidade. Eu oro, Pai, para que cada um agora, de mãos dadas, se lembre que nós somos o corpo de Cristo, nós estamos ligados. E eu não posso soltar a mão do meu irmão. E nós não soltaremos. Eu abençoo cada um aqui agora. E declaro uma transformação absoluta. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto você está orando, libera uma bênção para o seu irmão. Agora, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Diga agora: eu não vou soltar a sua mão. Você pode contar comigo, porque você é meu irmão, é minha irmã, e nós estamos ligados. Eu abençoo a tua igreja, meu Pai, que o amor seja o nosso guia, que possamos viver todos os dias, Senhor, revelando o Senhor por onde passarmos. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E eu quero que você abrace e diga, olhando nos olhos dessa pessoa: eu não vou soltar a sua mão. Conte comigo, meu irmão. Conte comigo, meu irmão. Em nome de Jesus, conta comigo, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, declaro o santo nome de Jesus. Sobre os altos montes, sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre
abençoo a nossa nação. Eu digo que ela é o país do avivamento, é o país de um povo forte, é uma nação pujante e poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe essa nação, em nome de Jesus. Bom, você sabe que muitos eventos aconteceram aqui. Esse mar, que a gente chama de mar, mas não é salgada essa água, é um grande lago. Galileia, Genezaré, Tiberíades, tudo a mesma coisa. Muitos eventos aconteceram aqui. E o que eu gosto disso é que nós vamos ver o Senhor, muitas vezes, tirando os discípulos de um ambiente controlado e os coloca diante de uma situação de pressão para ver o que sai deles. Pode ver que em João nós encontramos esse detalhe na multiplicação dos pães e peixes. O Senhor fez uma pergunta só para saber o que ia sair deles. E nós vamos ver o Senhor insistindo para eles irem para o outro lado. Nós vamos ver esses eventos, não só o Senhor andando sobre as águas, o Pedro, que é uma delícia falar sobre tudo isso. Mas, para mim, é muito interessante, à medida que você vai lendo os episódios, você vai vendo que o Senhor trabalhou para tirar os discípulos de um ambiente controlado e colocá-los para viver pressões. Ele queria saber o que ia sair deles. Quando ele está indo para Gadara, que vem claramente aquela tempestade, que foi uma tempestade espiritual, para impedi-lo de chegar a Gadara, porque a gente sabe, o gadareno foi liberto, e aí ele pede para seguir o Senhor fala, não, você vai voltar para casa, vai dar testemunho, né? Não adianta, aí tem uma mensagem, aliás, várias, né? Não adianta você ir para o mundo e abandonar sua casa. Eu quero te seguir, Jesus, e já larguei minha casa. Não. Ó, já sou tentada, já tô mudando o rumo. Não, volta para cá. Né? Volta para cá. Então, porque é muito fácil. Você é uma bênção lá fora. Nossa, o irmão é uma bênção. Mas lá dentro de casa, então você vai voltar para casa. E ele acabou não só impactando a casa dele, mas um lugar, 10 cidades foram impactadas, Decápolis foi impactada por ele. E o nome do Senhor se espalhou e etc. Mas aquela foi uma tempestade espiritual e Jesus estava dormindo. Para mostrar para eles a tranquilidade, como é que ele enfrentava as pressões. E eles acharam, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Mas quem falou de morte? O Senhor desperta e pergunta para eles, mas por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Obviamente que eles já tinham vivido uma experiência. O que o Senhor esperava que saísse deles agora? O que você acha que o Senhor está esperando que saia de nós? Ele está esperando que saia a fé, a ousadia nos momentos de pressão. É só na pressão, isso você já sabe, ninguém precisa pregar para você, que sai o nosso verdadeiro eu. É quando algo sai do controle que a gente sabe. Por isso que tem um ditado que é totalmente verdade. Quer saber quem é uma pessoa, viaja com ela. Quer saber quem é? Viaja com ela. Ou seja, você está descobrindo nessa viagem os Cristos mais incríveis e maravilhosos, não é mesmo? Amém. Você está conhecendo Cristos aqui e tenho certeza disso. Tem as pressões, e o que está saindo de nós? Sol quente, e fominha, não sei o quê, calor, está saindo o quê? Cristo. Está saindo Cristo. Não está saindo Cristo? É Cristo.
Porque aqui só que sai Cristo. Muito bem. Então, o Senhor, Ele vai na vida, você vai ver Ele tirando você de um ambiente controlado e colocando, isso sempre vai acontecer, para ver o que vai sair de nós. Ele vai nos colocar num ambiente onde você não tem controle algum para saber o que sai de você. Ele nos ensina a depender dele. Porque nós temos uma tendência de querer tudo controladinho, à mão, seguro, mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Se você passa a andar com o Senhor, é por isso que a gente costuma dizer, é uma aventura, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Experiências assim, que você às vezes fala, Senhor, efeitos especiais, não é? Então, isso falta você tomar consciência. Então, toma consciência. Deus não vai permitir que você fique na sua zona de conforto, num ambiente controlado, porque é só em ambientes onde você não tem controle algum e que muitas vezes você não sabe o que fazer, é que vai sair o que está lá dentro. E como o objetivo é um só, qual é o objetivo? Formar Cristo em nós e revelarmos Cristo. É só isso. Só isso. Então ele vai, de tempos em tempos, permitir que a gente viva situações com um único objetivo. Porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas não entenderam o processo. E a verdade é que não. A verdade é que não. Porque, queridos, se não fosse para formar um novo tipo de gente, porque Jesus não veio, nós viemos do céu, e céu é destino, céu é origem, e por fim, terminamos, é o nosso destino final. É para onde voltamos. É para onde voltamos. Então Jesus veio, andou como homem, 100% homem, 100% Deus. Nos evangelhos nós encontramos as faces do Senhor. O do rei. Mateus fala do rei, do grande rei. Né? A genealogia já começa falando do quê? O filho de Davi. Aí você vai para Marcos, já não fala genealogia, mas mostra a face do servo, do boi. Você vai para Lucas, já tem a genealogia, começa de onde, gente? Adão. A parte humana do Senhor. Tanto que você vai ver vários detalhes do dia a dia. Aliás, você lê Lucas, que é a face do homem, você vai ver o quê? Muito dia a dia das famílias, os detalhes. Você já começa ali o dia a dia das famílias. Zacarias ali servindo no templo. Aliás, com aquele silêncio profético, 400 anos de silêncio profético, o homem está lá firme fazendo a mesma coisa. Isabel, na sua casa cuidando. As famílias, você vê falando do dia a dia das famílias. E aí você vai para João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A face da águia, o Cristo das alturas. É uma pena que muitas pessoas não param para mergulhar fundo e conhecer a natureza do Senhor, porque nós estamos aqui para ter a natureza do Senhor, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. E Jesus,
nos ensinou. Ele veio, o unigênito, o único da espécie, abriu mão de ser o único da espécie para ser o primogênito de muitos irmãos, de muitos filhos. Então ele veio e nos ensinou como é que faz, qual o padrão, qual é o estilo de vida, qual a mentalidade. E agora o nosso foco é esse. Então, lendo aqui, só rapidinho, ó. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Tinha uma empresa de pesca, vocês sabem disso. E com os filhos de Zebedeu. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora, aqui é que pega. Nós vamos pegar esse versículo aqui, ó. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Vamos repetir? No mesmo instante. 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 Eles deixaram as suas redes. Eles deixaram as suas redes. E o seguiram. E o seguiram. Pois bem. Olha a decisão desses discípulos. Se coloca agora, mergulha. Você que quer tudo controladinho, tudo certo. Eu não estou falando de indisciplina, não é nada disso. Eu estou falando de você se jogar como uma criança se joga nos braços do pai. Eu não estou falando de responsabilidade, não é nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou falando de uma confiança. Porque eles tinham uma indústria, uma empresa de pesca, eles eram empresários, eles... Era o ganha-pão deles. Eles tinham famílias. E eles simplesmente soltaram as redes. O chamado foi tão forte. Aquilo causou um impacto neles. Tão forte. Que eles soltaram as redes. O que eles estavam dizendo? Nós estamos mudando o rumo da nossa vida. Eles fizeram uma risca no chão. E eles seguiram Jesus. Sem entender como é que vai ser, como é que eu vou viver, como que eu vou ganhar, como é que vai ser de agora em diante. Eles simplesmente deixaram aquilo entrar de tal maneira que eles soltaram tudo que representava a segurança deles. Se eu começar a falar sobre isso, tudo que representa a sua segurança. Aliás, isso é uma experiência que eu tenho com Deus direto. Desde o início do meu ministério. Ele me colocou numa situação totalmente... Ele me tirou da zona de conforto. Do ambiente controlado. Me colocou numa situação onde não havia controle algum. E agora? Para eu aprender a confiar nele. E se você quer seguir Jesus, você vai encontrar... Não se trata de... Eu não posso enterrar minha avó, não posso enterrar meu pai. Quando o homem diz... Deixa os mortos enterrarem os mortos. Jesus está falando disso. Ele está falando onde você está me colocando na sua vida. Você confia em mim de maneira a se jogar totalmente? Você vive um cristianismo. Não é religião. Não é virar um crente de uma outra religião. Cristianismo, ser um Cristo. O que eu não gosto do ismo. Botou ismo, fica complicado. Mas ser um Cristo é você soltar tudo, se esvaziar
e simplesmente se submeter à vontade do Pai. Deus tem nos ensinado, através das pressões, a formar, a gerar, a criar, a gerar virtude. O fruto do Espírito. Porque se as virtudes do fruto do Espírito não estão sendo formadas em nós, nós não podemos dizer que estão sendo guiados pelo Espírito. Então, toda vez que o Senhor tira você de um ambiente controlado, da sua zona de conforto, onde você não tem controle nenhum, você enxerga que o Senhor está trabalhando para formar virtude em você, ou você entra em pânico? Igual os discípulos aqui. Não te importas que a gente morra? Quem falou de morte? Vocês já viveram outra experiência? Por que vocês não se levantam? O Senhor esperava que eles se levantassem e mandasse aquela tempestade aquietar. Será que não é isso que Ele tem esperado de todos nós? É isso! Você já sabe como faz. Levante-se. Levante-se, porque todos têm experiência o suficiente para dar uma resposta de fé. E todas as vezes que você perceber que o Senhor tirou você daquele ambiente seguro, você já sabe, é para formar virtude em mim. Tem alguma virtude que ainda não está bem formada. E o Senhor está trabalhando para formar essa virtude. Mas agora, para encerrar, eu quero ficar com essa última frase. O Senhor os chamou. E eles largaram tudo que representava a segurança deles. Algumas pessoas, enquanto elas mantiverem esses seus pequenos ídolos, elas não vão viver a plenitude do Senhor. Que a sua segurança aqui e ali significa que você vive mais por necessidade do que por fé. E eu sinto, olha, nunca vi um tempo onde o Senhor trabalhasse tanto para revelar os corações. Eu percebo quanto o Senhor está trabalhando para revelar os corações. Mínimas coisas a gente vai percebendo. E o Senhor tem trabalhado para que o seu povo aprenda que não é por necessidade. É fazer como a samaritana, que vivia, ela ia à beira da fonte, tinha uma fonte, mas ela estava cheia de necessidade. Quando ela solta o cântaro, ela se tornou uma mulher livre. Esses homens, quando eles soltaram as redes, eles se tornaram livres. Foi o primeiro passo para a liberdade. Nós não vamos viver à base de segurança, daquilo que nos dá segurança. Cristo é a nossa segurança. Quando você entende que Jesus é a nossa segurança, você consegue ir soltando o que é preciso soltar. E é quando você consegue ouvir a Deus com sensibilidade, com discernimento, e então permitir que o Senhor faça a obra na sua vida através de você. É quando o propósito é atingido. E o processo, você vê o processo dando andamento. Porque o Senhor nos leva a passar por um processo. Nós estamos num processo. O processo de atingir a estatura de Cristo. Mas enquanto nós não soltamos as redes que nós estamos agarrados, a segurança, aquilo que é a nossa segurança. Muitas vezes não soltamos porque nós temos medo. Nós temos medo do futuro. Toda ansiedade é medo do futuro. E a ansiedade que tem tomado conta das pessoas é uma forma de Satanás adoentar e enlouquecer as pessoas. Porque elas estão com excesso de futuro, elas estão deixando de viver a plenitude do Espírito, porque elas têm medo do amanhã. Então tudo na cabeça delas é
é o futuro. É o que eu vou construir para o futuro, o que eu vou fazer, a minha segurança. E esses caras aqui? Quando o Senhor manda eles para aquela missão missionária, ele falou, vocês não vão levar nada. Nada. E quando vocês entrarem num lugar que ninguém quiser, não é para bater, não. Sacode a poeira e segue em frente. Vocês entrarem dentro de uma casa e liberar paz e ninguém quiser paz, não preocupa também não. A paz volta para você. Meu Deus! Se você lê a palavra, a sua vida fica simples. Tá, entrei num lugar, me rejeitaram. Sacode a poeira. Entrei numa casa, liberei paz, ninguém quis paz. Pô, não tô perdendo, a paz volta para mim. Não leva bolsa, não leva nada. Mas nós estamos carregadinhos, não estamos nem dando conta de tanto negócio que a gente carrega. Nós estamos com muito peso. Por quê? Porque nós queremos um lugar seguro. Mas você pode ter certeza. Deus nos ama tanto que Ele vai nos colocar, vai nos tirar do nosso ambientezinho controlado. E vai nos colocar em situações para que aprendamos a confiar nele plenamente. Eu vejo gente que não constrói uma família porque tem medo do futuro, não dá início a um negócio porque tem medo do futuro, não ocupa o seu lugar no ministério porque tem medo das críticas, da rejeição, tem medo. Ei, o que significa essa rede? Que significa a sua segurança ou temor? Algo que prende você. Hoje não vamos cantar. Quem mandou soltar a rede? Não, hoje é para soltar. Hoje é para soltar. Tem alguma rede aí que você tem que soltar para viver a plenitude do Senhor. Solta o que representa essa segurança, que na verdade é um engano, é uma falsa segurança, porque a sua segurança é Cristo. Sua segurança, minha segurança é Jesus. Quando o Senhor me mandou soltar a rede, meu amigo, ai, mas fica para outro tempo para eu contar. Mas posso te dizer, ou você se joga, ou esse negócio põe pezinho, ai, molhei, tá geladinho, ai. Não, o Jordão não vai se abrir se você não começar a molhar os pés. Você não vai viver, esses homens não viveriam o que eles viveram se não tivessem começado soltando as redes. Que representa toda a segurança e um tempo da vida. Então, baixe os seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração para que vocês tirem suas fotos e deixe o Senhor ministrar seu coração. Por favor. O que representa essa rede? Essa segurança onde você se apega tanto. É a sua segurança. Para com isso. Solta a rede. Para de ter medo do futuro. O amanhã não te pertence, pertence ao Senhor. Apenas busca em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Como é que vai ser com Cristo? Sendo um Cristo? Uma grande aventura. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Bispo, eu estou passando por dor. Bela dor. Sem ela, não formamos virtude. E o propósito é que as virtudes do fruto do Espírito sejam formadas em nós. Você pode ser o homem que a palavra de Deus diz que você é. Então acredite que você é a esposa, é a mulher que a Bíblia diz que você é, o filho, o pai, apenas se joga, solta a rede, o que te dá segurança, essa maldita ansiedade, viva o hoje, solta a rede, dá segurança e se joga no Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vem e faz uma obra aqui agora.
Que todos tenham a segurança de soltar a sua redinha, que representa a segurança, o apoio, a garantia, o futuro. E o Senhor está dizendo, não. Apenas olha para mim. Siga-me. Siga. Eles soltaram as redes e seguiram o Senhor. Porque o propósito de tudo é segui-lo. Apenas siga a voz do Espírito. Siga a voz do Espírito. Siga o Senhor. Seguro. Para de se preocupar com a sua família. Apenas entregue seu cônjuge, seus filhos nas mãos de Deus. Eles não têm para onde correr. Eles são filhos. Apenas entregue tudo nas mãos dele e siga. Escuta a voz do Espírito Santo. Deixa Deus ministrar seu coração. Quando você descer desse barco, não desça a mesma pessoa. Eu não temerei o futuro. Estou soltando a rede que representa a minha segurança, o medo do futuro. Estou me jogando nos braços do Pai. Eu os abençoo, Senhor. E eu declaro que todos estejam livres para viver o chamado, para passar pelo propósito, para passar pelo processo e viver o propósito, cumprir com a missão e retornar para o Pai. Eu os abençoo e digo que estão livres de tudo que os aprisionava, que representava a segurança e o medo do amanhã. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios da glória do Senhor. Façam uso da autoridade do Espírito e se levantem para cumprir plenamente com o chamado, que é seguir a voz do Espírito Santo, representando, revelando Cristo, porque somos embaixadores aqui. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém. Eu abençoo o teu povo, Senhor, que a graça do Senhor, a glória do Senhor esteja sobre todos, Senhor. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo que a glória do Senhor esteja sobre todos, que todos sejam cheios da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu posso ver. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. For the Lord God Almighty reigns. And
for the Lord God Almighty. Vamos nos colocar em pé. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, crer que Ele pagou toda a dívida e nos reconciliou com o Pai. Crer que por causa de Cristo nós somos livres. Ele já fez a obra. Crer que quando você desce as águas batismais é o mesmo sentido de Jesus descer às profundezas e retornar. Lembra? Ele morre, desce às profundezas da terra, as partes mais profundas da terra e retorna. A mesma coisa, quando você, e ele volta num corpo glorificado, glorificado. Então ele é glorificado, porque ele foi até o fim. Então quando você veste essa roupa linda e diz, eu estou assumindo essa fé. Eu creio que Jesus Cristo, eu falo de Jesus. Eu amo Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Você está dizendo, eu me decido, eu estou tomando a decisão de segui-lo. De ser um seguidor dele, um discípulo dele. Porque você vai ver as multidões e os discípulos. As multidões desapareciam. Mas ali estavam os discípulos. Alguns também foram embora, mas aqueles 12 permaneceram. Por causa deles, porque eles resistiram bravamente. O Evangelho chegou até nós, até os confins da terra, lá no Brasil. Aqui não. Aqui é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Alguns judeus, alguns israelenses e judeus, eles ainda estão no início aqui. É Jerusalém, Samaria, é Judeia, mas nós fomos alcançados pelo Galileu, o Nazareno, Jesus Cristo. Então quando você veste essa roupa branca e está dizendo, eu creio em Jesus, você está assumindo um compromisso com Ele, que você vai ser seguidor dEle, um cristão, alguém que imita Cristo. É esse o seu compromisso. Então você já sabe o que é ser um cristão, é viver a vida imitando a Cristo. De vez em quando nós damos uma escorregadinha e a gente volta para, meu Deus, eu sou um Cristo. Eu não posso agir assim, Cristo não age assim. E quando você deixa isso entrar, é quem você se torna. O que sai, você não faz uma coisa por fazer, é quem você é. Sai Cristo porque você é um Cristo. Nos negócios, na família, no seu modo de viver, de lidar com as pessoas. É uma visão de vida. E a visão determina tudo, o que entra, o que sai, o que cabe, o que não cabe. E a gente tem um modelo, que é Jesus Cristo. E aqui eu tenho certeza que não tem só pró-Jesus, muitos pró-Jesus. Porque essa é a geração mais pró-Jesus que existe, mas mais anticristo. Eu sei que aqui não tem nenhum anticristo. Eu sei que você pegou o combo completo. É Jesus Cristo. Amém. Você não abriu mão do Cristo. Não abriu mão da cruz, porque você sabe que não tem evangelho sem cruz. Então, com a sua mão no coração,
É hora de você firmar essa aliança com Cristo. É Cristo no seu casamento, é Cristo nos seus negócios, é Cristo na sua caminhada, é Cristo no trânsito, é Cristo nas negociações, é Cristo nos contratos, é Cristo no trato com as pessoas, no trato com o irmão, é Cristo no lidar com dinheiro, é Cristo na criação dos filhos, é Cristo na condução da vida, é Cristo. Quando alguma coisa apertar você, você só vai responder o seguinte: eu sou um Cristo. Eu posso passar por isso, porque o Senhor não me dá nada além do que eu possa suportar. Se algo chegou na minha vida, é porque eu sou capaz de passar. Eu já tenho graça para passar. E eu vou sair do outro lado vitorioso. E sabe o que é maravilhoso? Você está gerando um testemunho. Porque Jesus nos deu o seu testemunho. E agora nós estamos aqui, gerando o nosso testemunho. Como Cristos que somos. O nosso testemunho. O testemunho de quem representa a Cristo. Então firma isso, porque isso é muito pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Toma consciência, ó. Traz a consciência do que representa ser um Cristo. Espírito Santo, sei que o Senhor está aqui. Eu os consagro ao Senhor para esse novo tempo, essa nova vida. Aqui estamos, Senhor, pessoas que decidiram firmar, alguns estão fazendo a sua aliança como jovenzinhos, como meu neto, como o Davizinho, o meu João. Firmando a 4ª geração de cristãos apaixonados pelo Senhor. É um dia muito especial para nós. Faz a obra, Senhor, em todos os corações. Se tiver alguém aprisionado, alguma coisa aprisionando, eu declaro que quando você descer as águas do Jordão, você sairá liberto, curado, transformado, toda ferida curada, todo espírito de rejeição curado, toda dor, porque essa história você vai contar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo que você passou é apenas um gerar de testemunho. Porque você tem pessoas que vão cruzar e estão cruzando o seu caminho. Que o que Deus colocou na sua vida é só na sua vida, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, ao invés de você lamentar o que você passou, está passando, você vai levantar as mãos para o céu e vai agradecer, porque está dizendo: o Senhor tem me preparado para a sua boa obra, para curar outras vidas, porque a tua palavra deixa claro que nós somos curados para levar cura, salvos para levar salvação, libertos para levar libertação. Isaías 61, nós fomos ungidos para levar libertação, restauração, cura, para levar pessoas a trocarem suas cinzas por coroa. Em nome de Jesus. Você desce agora, em nome de Jesus, nas águas do Jordão, onde Jesus foi batizado. E quando você sair, você sai renovado, transformado, curado. Toda amargura vai embora. O que te aprisionava não tem mais poder sobre você. Eu digo que você sai liberto para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia,
Eu te batizo. Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou com as coisas. And I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned around, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe, reaching down to his feet, with a golden sash around his chest. And the hair on his head was white like wool, as white as snow. And his eyes were like blazing fire. And his feet were like bronze, glowing in a furnace. And his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars. And coming out of his mouth was a sharp, double-edged sword. And his face was like the sun, shining in all its brilliance. And when I saw him, I fell at his feet as though dead. And he placed his right hand on me. And he said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was
Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Do you see it? Worthy is the Lamb. Do you see it? Worthy is the Lamb. Do you see it? Worthy